Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo da nossa comunidade. Você já recebeu o nosso e-book do livro de Tiago e eu gostaria de fazer uma sequência de vídeos de estudos, em alguns temas a respeito desse livro tão importante para a nossa vida. E o primeiro deles é Tiago capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 4 só, tá bom? É um texto conhecido já, muita gente já que fala muito sobre provações, alegria, em meio às provações, né? Eu vou ler o texto com vocês e depois a gente vai tirar algumas reflexões aqui. Bom, vamos lá. Tiago, capítulo 1, de 1 a 4, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Muitas vezes a gente se pergunta, por que nós sofremos? Por que muitas vezes a gente passa por algum tipo de privação? Por que a gente muitas vezes também passa por prejuízo? Porque às vezes a gente fica doente em cima de uma cama e às vezes por longo tempo, dias, às vezes até meses, também lutando contra uma doença. Por que muitas vezes nós somos injustiçados? Passamos por várias injustiças, quer seja familiares, no trabalho, em estudo. Mas uma verdade é que Deus nos adverte a respeito das provações. Nós devemos esperar as provações, porque a vida cristã nem sempre é um mar de rosas. O que nós queremos aprender nesse texto aqui, tirando uma frase aqui do professor Carlos Oswaldo, ele diz assim, que a atitude correta diante das provações é alegrar-se tendo em vista o resultado pretendido por Deus, que é perseverança e maturidade. E quando a gente olha para esse texto aqui, para esses 4 versículos de Tiago, a gente pode pelo menos aprender 3 verdades fundamentais sobre as provações. A primeira delas é que as provações elas são compatíveis com a nossa fé cristã. A segunda é que as provações são várias e variadas. E a terceira, as provações elas são pedagógicas. Elas visam nos ensinar alguma coisa. Mas vamos lá. Vamos analisar cada uma dessas verdades fundamentais. Então, a primeira delas é que as provações elas são compatíveis com a nossa fé cristã. Como eu já disse, a vida cristã não é um mar de rosas. O próprio Jesus nos advertiu que no mundo nós teremos aflições, tribulações, lá em João 16, 33. Paulo também disse que todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. A própria Bíblia, Jesus, os apóstolos, falam que nós devemos esperar e que passaremos por diversas provações ou tribulações na vida. Mas a grande questão é, de onde procedem essas provações? Bom, em primeiro lugar, da nossa humanidade. Não a nossa humanidade, mas a humanidade do mundo que nós vivemos. Nós devemos sempre nos lembrar que, depois da queda, nós vivemos no mundo caído. Nós pertencemos a uma raça humana caída. Portanto, por consequência do pecado de forma geral, nós sofremos doenças, acidentes, passamos por desapontamentos, tristeza, morte. Pessoas pecam contra nós, pessoas nos prejudicam, pessoas nos ofendem. O sistema desse mundo, de forma geral, os governos, são contrários a Deus e contrários à sua vontade. Então devemos lembrar que nós vivemos num mundo caído, E o primeiro lugar onde as provações procedem é desse mundo, da humanidade de forma geral. Mas não para por aí. As provações também podem proceder da nossa própria humanidade, ou seja, de nós mesmos, da nossa própria natureza. Nós também somos caídos, nós também somos pecadores. Devido ao pecado, nós também pecamos contra o próximo. Nós somos egoístas, nós falamos mal uns dos outros, causamos problemas para os outros, nos alimentamos errados e vivemos de forma preguiçosa e depois a gente se lamenta, pela doença que nos atingiu, pela falta do cuidado do nosso próprio corpo, Sofremos por causa de coisas erradas que nós mesmos fazemos, Então não adianta a gente só culpar as pessoas ao nosso redor, quando às vezes também as provações que passamos são fruto das nossas próprias escolhas ou más escolhas e das nossas más atitudes também. E existe um terceiro lugar de onde as provações procedem, que é de próprio Satanás. A Bíblia afirma que Satanás anda ao derredor procurando para quem devorar. Aí Pedro fala isso. E Paulo fala em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades do ar. E por isso que a gente tem que estar preparado, revestindo de toda a armadura de Deus.
Então, nós vimos aqui nesse primeiro ponto que as provações elas são compatíveis com a nossa fé cristã. Seria muito bom se Deus, quando nos salvasse, né, nos transportasse diretamente para o céu, para o paraíso, mas não é isso que acontece. Ele permite que a gente viva aqui nesse mundo, esse mundo que é afligido por provações, por tentações, embora belo, né, mas sempre constantemente nós estamos sendo lembrados de que esse mundo é um mundo mau e é um mundo também caído. Pessoas pecam, nós pecamos e existem as forças de Satanás por trás de todo esse sistema aí também. Então as provações elas são compatíveis com a nossa fé cristã. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós podemos aprender aqui é que as provações elas são várias e variadas. A palavra grega que Tiago usa aqui significa algo que é variado, de muitas cores, multicolorido. Então as provações que nós enfrentamos elas são sim várias em quantidade e variadas também, diversificadas. Pode parar para pensar, você nunca é provado em uma única área na sua vida. Talvez você tenha uma área na sua vida que você seja mais propenso a pecar ou ter as provações na sua vida. Mas você nunca é provado em apenas uma única área. E até as provações naquela mesma área, elas nunca surgem da mesma forma. Elas sempre são variadas. Algumas provações elas são mais leves, outras são mais pesadas, são maiores. Algumas provações são passageiras, duram horas, dias. Outras são mais duradouras, podem durar semanas, meses, anos às vezes. Às vezes a gente passa por provações sozinhos. Às vezes a gente passa por provações acompanhado, quer seja em família, como cônjuge, como igreja, né? Algumas provações nos esticam e a gente acha que Deus se esqueceu, né, dos limites da nossa capacidade de suportar as provações. Tente lembrar na sua própria vida algumas provações que você já passou e pense nas variadas áreas da sua vida em que você já foi ou está sendo provado, talvez. Mas nós podemos encontrar uma esperança aqui, é que mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Por isso que nós não devemos desanimar. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 4, 16 e 17. Olha o que Paulo diz aqui. Mesmo que nosso ser exterior se desgaste por causa das provações, das tribulações, o nosso ser interior ele se renova dia após dia. Ele fala aqui que as provações, por maiores e muitas e variadas que são, elas são leves e momentâneas comparadas com a glória celestial, que está acima de toda comparação. E também, Paulo diz lá em Romanos 8, 28, nós sabemos, nós temos certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que sejam muitas e variadas, diversificadas, todas essas provações, todas as tribulações, tudo que passa na nossa vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa cada uma delas para esculpir em nós o caráter de Jesus Cristo. Isso que é o bem, né? Para isso que todas as coisas cooperam, né? Para que o caráter de Jesus seja formado em nós. E Ele aproveita cada oportunidade, cada aprovação que você passa para lapidar um pouquinho mais e deixar você um pouquinho mais parecido com Jesus. Então, a terceira verdade sobre as provações é que elas são pedagógicas. As provações elas são compatíveis com a nossa fé cristã, com a nossa jornada cristã. As nossas provações elas são várias e variadas, mas, terceiro lugar, terceira verdade, essas provações elas são pedagógicas. Deus usa essas provações com o objetivo de nos ensinar e de nos fazer crescer em maturidade. Mas aqui cabe uma observação, né? Versículo 3 e 4 diz: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Talvez a tradução mais correta seja talvez a aprovação da vossa fé. E a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. A ideia do texto aqui é que essa maturidade, essa perseverança vem da nossa fé provada e aprovada. As provações da nossa fé trabalham por nós e não contra nós. Deus não está irado contra a gente, por isso que Ele agora decidiu então nos provar porque está sendo castigado. Não, nem sempre. As provações trabalham por nós e não contra nós. Até mesmo quando Deus usa as provações para nos disciplinar, ela tem um fator pedagógico para nos ensinar, para nos fazer crescer em maturidade e perseverança. Deus está nos controles das nossas vidas, nós devemos nos lembrar sempre disso. Tudo tem um propósito para Deus. E o primeiro fruto que nós podemos perceber aqui é perseverança. E essa perseverança tem como objetivo nos levar à maturidade. Essa palavra que Tiago usa aqui para perseverança significa paciência com as circunstâncias,
Ou seja, é você desenvolver coragem e perseverança diante do sofrimento e das dificuldades. Os crentes imaturos, eles não são pacientes. E a impaciência pode acarretar em várias consequências. Quer ver algum exemplo? Abraão coabitou com Agar. Moisés maltratou o egípcio. Sansão contou seu segredo para Dalila. E Pedro quase matou o soldado Malco. A maturidade nunca se alcança apenas lendo um livro, mas é preciso passar pelas provas. Mas, afinal de contas, diante dessas 3 verdades, as provações são compatíveis com a nossa fé cristã. Elas são várias e variadas e elas são pedagógicas. Qual deve ser, então, a nossa atitude quando a gente enfrenta as provações na nossa vida? E Tiago responde logo no versículo 2. Meus irmãos, tenham motivo de grande alegria. Ter motivo de grande alegria. Ao invés de a gente ficar reclamando, murmurando, ficar amargurado, a gente deve se alegrar intensamente. Tiago diz aqui, motivo de grande alegria quando a gente passa por várias e variadas provações. Agora, essa alegria, ela é fruto de uma confiança e segurança na soberania de Deus, de que Ele está no controle e de que Ele sabe o que está fazendo com as nossas vidas e sabe para onde Ele está nos levando. A nossa alegria, Tiago diz aqui, não é na provação em si. A gente não deve se alegrar quando a gente passa por sofrimento na nossa vida em si, naquele momento ali. Mas a nossa alegria, ela deve ser baseada no fruto do que essa provação pode produzir em nossas vidas, que é a perseverança e um caráter moldado. Então, para a gente poder relembrar aqui, a frase do Carlos Oswaldo, a atitude correta diante das provações é alegrar-se tendo em vista o resultado pretendido por Deus, que é perseverança e maturidade. Algumas perguntas aqui para você refletir. Como você tem reagido pessoalmente diante das provações e os desafios da sua vida? Com alegria, murmuração, reclamação, com uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer em perseverança, maturidade? De que maneira a sua fé tem sido testada através das provações que você enfrentou até agora? Quais mudanças ou crescimento em você e na sua fé você percebeu como resultado dessas experiências? A gente costuma muito dizer, depois que a gente passa pela provação, a gente consegue ver aquilo que Deus lapidou em nossas vidas. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber esse fruto de crescimento espiritual na sua vida, depois que você já tem passado por algum tipo de provação? E isso é uma forma de você se confiar em Deus. E no momento da provação que você está passando, quer seja agora ou futura, você se lembrar disso. Deus está usando esse momento para lapidar a minha vida em algo. Me ajude, Senhor, a entender o para quê. Me ajuda a entender o que o Senhor quer moldar na minha vida nesse momento, por meio dessa situação, por mais difícil que ela seja. Mas não para por aqui. Gostaria de levar você a um outro nível de reflexão também. Como que você pode encorajar e apoiar outros membros da sua comunidade, pessoas, outros cristãos, que também estão passando por provações? A Bíblia fala que a gente tem que consolar uns aos outros, que a gente tem que aconselhar uns aos outros, que a gente tem que carregar os fardos uns dos outros. Não adianta a gente só olhar para as nossas próprias dificuldades e ficar talvez se lamentando, ou talvez até aproveitando essas oportunidades com alegria, tendo visto o fruto, quando a gente vê pessoas ao nosso redor sofrendo também, padecendo, e às vezes com falta dessa perspectiva maior de que Deus tem um projeto na vida dessa pessoa e que Deus também pode usar a sua vida para lembrar essas verdades para o seu irmão em Cristo Jesus. Quais ações práticas você pode tomar para demonstrar empatia, amor, suporte durante esses momentos difíceis para as pessoas que estão sofrendo ao seu redor também, para fazê-las enxergar essa perspectiva maior na vida delas? Às vezes, palavras não são suficientes, Às vezes a melhor forma que a gente tem para consolar alguém é aqueles primeiros 7 dias que Jó, dos amigos de Jó, teve ali 7 dias que eles passaram sentados, chorando e lamentando com ele. Talvez essa é a melhor forma de você poder ajudar essa pessoa, a presença sua ali. A presença confortadora, consoladora, pode ajudá-lo a enfrentar essas dificuldades. Então, 3 perspectivas, 3 verdades fundamentais sobre as provações da vida. Elas são compatíveis com a fé cristã, elas vêm da humanidade, de nós, de Satanás. Segunda verdade, elas são várias e variadas. Terceira verdade, elas são pedagógicas. Deus tem o objetivo de nos ensinar, de moldar em nós caráter e perseverança para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, que você possa refletir nisso, possa refletir nas provações da sua vida. E a minha oração, o meu desejo é que você cresça também em maturidade, cresça em perseverança, cada vez mais parecidos com Jesus, e ajude outras pessoas também
a passar por esses momentos e ganhar essa nova perspectiva também diante das provações. Muito obrigado para você que acompanhou até agora, que você seja muito edificado e muito obrigado mais uma vez aí pela parceria e por investir em nossas vidas também. Grande abraço e fiquem com Deus.